Olá, nossa conversa hoje é com um dos maiores responsáveis pela comunicação do país, o palestrante e escritor Reinaldo Polito. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aqui na TV Câmara Jacareí. Um prazer muito grande estar com você, Rodrigo. Eu queria começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando um pouco sobre a sua trajetória. Você é nascido em Araraquara, né? Isso. Sou nascido em Araraquara. São duas passagens por Araraquara que têm muito a ver com a minha atividade profissional. Eu nasci em Araraquara e, muito pequeno, com menos de 2 anos de idade, eu vim para São Paulo. Morava aqui no bairro do Tatuapé e houve um caso interessante, curioso, trágico, porque a casa que eu morava pegou fogo. Eu fui vítima desse acidente, com queimaduras de 3º grau. Eu passei meses hospitalizado. E o trauma foi tão grande que eu fiquei mudo e depois de algum tempo voltei a falar totalmente gago, não pronunciava uma palavra inteira. E um dos médicos que cuidava da minha queimadura, eu não sei que tipo de conhecimento ele tinha a respeito do assunto, mas ele disse para os meus pais: olha, vocês estão preocupados com a gagueira do menino, por que vocês não ensinam uns versinhos, umas poesias infantis? Porque ele dizia o seguinte: assim como o cantor gago não gagueja quando canta, da mesma forma a poesia, ritmo, a cadência, isso poderia melhorar a comunicação. Me ensinaram as poesias, não sei se foi isso que resolveu o problema da gagueira ou não, mas ela desapareceu. Voltamos para Araraquara. E lá no curso primário, nas festinhas comemorativas, nas festinhas de final de ano, eu comecei a fazer aquilo que tinha aprendido durante o meu tratamento. Eu ia para a frente do grupo recitar as poesias. As professoras incentivavam, os coleguinhas aplaudiam, e a partir daí eu comecei a tomar gosto pela comunicação. E naquela época, no interior, havia aqueles serviços de alto-falante nas praças públicas, nas quermesses, e alguns deles faziam concursos de poesia. Eu ia recitar as minhas poesias e acabei ganhando alguns concursos também, e evidentemente que a minha paixão pela comunicação começou a partir daí. E a sua família é uma família muito grande? Você tem irmãos? Tenho um irmão que é médico. E os seus pais, eles são de Araraquara também? São. Araraquara e região de Araraquara, Matão, Santa Lúcia, aquela região ali. E que tipo Agora, Desculpe, pode falar. Não, pode completar. Não, o mais curioso é que eu não sabia da existência de cursos de oratória. Eu não imaginava que isso existisse. E eu tenho esse amigo até hoje, muito querido, e ele era muito tímido. Para você ter uma ideia, você olhava para ele e ficava roxo de vergonha. E como nós éramos amigos, ele confidenciou que ele gostaria de acabar com essa timidez, com essa vergonha, que isso daí fazia muito mal, ele não conseguia se relacionar com as pessoas. Falava: nós temos que dar um jeito nisso. E descobri que em São Paulo, aqui na rua Bela Sintra, havia um curso do professor Oswaldo Melantoni. Nunca tinha ouvido falar desse professor, mas diziam que era um curso bom para tirar a timidez. Eu falei para esse meu amigo: olha, tem aula de apresentação gratuita. Vamos lá, não paga nada. Se você não gostar, você não fica. Ah, você vai comigo? Eu falei: vou, pode deixar que nós vamos juntos. Aí fomos, esse amigo era tão tímido que ele não ficou. Mas eu que não tinha pensado no assunto, fui lá sem achar que precisava daquele tipo de ensinamento. Quando eu conheci o professor, a escola dele, eu fiquei encantado com aquilo. Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu virava na cama, não conseguia dormir. Como é que pode existir uma atividade tão bonita como essa e eu desconhecer? As minhas turmas eram na quarta-feira. E eu, quando podia, ia em todas. Ele falava: Polito, sua turma é na quarta. Professor, me deixa no cantinho, só quero observar, não se preocupe. E ele, vendo o brilho nos meus olhos, me convidou para ser o assistente dele. Depois eu me tornei professor lá na escola e fiquei durante 7 anos trabalhando com o professor Oswaldo Melantoni. E até incentivado por ele, ele dizia: Polito, você é muito bom nisso, por que você não desenvolve o seu trabalho? Monta a sua escola. Imagina, ele me incentivando a concorrer com ele. Eu jamais faria isso. E montei as minhas primeiras turmas em São Bernardo do Campo, lá na Associação Comercial. Aí, quando o professor
Melantônio fechou a escola dele, aí sim eu montei a minha escola aqui em São Paulo e estou nessa atividade há 48 anos. E o professor Oswaldo Melantônio foi uma figura muito importante no país. Ele foi político, né? Foi preso durante o regime militar. Foi o fundador do Partido Socialista Brasileiro. Isso. E ele foi o candidato a prefeito, vice-prefeito na chapa do Roger Ferreira. Quando o Roger se candidatou à Prefeitura de São Paulo, ele foi candidato aqui. Uma figuraça, carisma, extraordinário, uma comunicação eloquente. Foi o meu grande modelo de comunicação, foi o professor Melantônio. Nos tornamos amigos até o final da vida dele. Se você olhar no Wikipedia dele, está lá falando a respeito do professor Oswaldo Melantônio, e no final está que o professor Reinaldo Polito é o continuador da obra do professor Melantônio. Exatamente. Mas antes de você entrar no curso dele, você chegou a trabalhar no mercado financeiro, né? Você fez outras atividades. O trabalho foi simultâneo, Rodrigo, porque eu, durante o dia, trabalhava no mercado financeiro e à noite e no sábado pela manhã eu dava aula de oratória. De 1975 até 1985, eu desenvolvi essas duas atividades. Eu já trabalhava antes no mercado financeiro, mas comecei a dar aula em 1975. Então, durante esses 10 anos, durante o dia no mercado financeiro e à noite, no sábado, dando aula de oratória. Aí o que aconteceu? Embora eu fosse muito bem remunerado no mercado financeiro, ocupasse uma posição que me garantiria ali o meu futuro naquela atividade e que eu fazia muito bem. Por exemplo, eu dava aula de matemática financeira para o pessoal do banco, conhecia muito bem a análise de balanço, tinha uma carteira de clientes excelente, tinha facilidade de comunicação, enfim, eu estava tranquilo, né? Muito confortável. Mas eu me apaixonei tanto pela oratória, e eu fiz uns cálculos e cheguei à conclusão de que se eu deixasse o mercado financeiro só para dar aula de oratória, eu ganharia no máximo metade do que eu ganhava. Mas eu tinha certeza que se eu fizesse isso, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, porque iria desenvolver uma atividade que era a minha paixão. E foi assim que eu saí do mercado financeiro e comecei com o meu trabalho exclusivamente em oratória em 1985. Você falou que teve um encantamento logo nos primeiros dias de aula do professor Melantônio. Mas o que foi primordial para esse encantamento? Qual foi o chamariz que capturou você, para você se apaixonar por esse tipo de curso, por esse tipo de ensino? Bom, primeiro foi a comunicação do professor Melantônio, a eloquência dele. Ele falava para um grupo de alunos, não importava se a classe estivesse lotada ou se tivesse com poucos alunos, ele era sempre muito eloquente. Como ele dizia, ânima e core. Ele dizia o seguinte: você tem que se apaixonar por algum assunto na sua vida. Seja política, seja religião, seja o trabalho, você tem que ser apaixonado. Porque quando você se apaixona por um tema, por um assunto, você se envolve e a partir daí você se torna uma referência naquilo que você faz. Então esse era o lema do professor Melantônio. Depois a didática dele, a maneira como ele transmitia as informações de uma forma muito clara, quer dizer, eloquente e didático ao mesmo tempo. Aquilo era impressionante, era encantador. Eu nunca tinha visto ninguém com a comunicação dele. Tinha conhecido bons comunicadores, bons oradores. Eu me lembro, lá em Araraquara, por exemplo, eu conheci o Amaral Gurgel, que era um orador excelente. Foi o primeiro grande orador que vi. Mas, quando eu conheci o professor Melantônio, ele colocava em prática todos os conceitos que ele ensinava na teoria. Espetacular. E nesses primeiros anos de curso, o que mais chamou a atenção? Que você foi percebendo em você mesmo que tinha essa capacidade de também transmitir esse tipo de ensinamento para os outros? Qual foi essa virada de chave aí? Na verdade, eu sempre gostei muito de ensinar. Tudo que eu aprendia. Por exemplo, eu aprendi matemática financeira. Eu saía dando aula de matemática financeira. Eu aprendi a jogar xadrez. No dia seguinte, já tinha alguns alunos ensinando como é que se jogava xadrez. Sempre gostei muito de ensinar. Eu me lembro que, na época de garotão, eu tinha os meus alunos de matemática, por exemplo, aprendia e depois dava algumas aulas de matemática. Sempre, tudo aquilo que eu aprendi, eu gostei de passar para frente. Sempre gostei muito. Então,
foi natural isso. Aprendia e senti que eu teria todas as condições, eu teria que estudar muito, teria que me aprofundar muito, mas seria capaz de ensinar aquilo. Porque o que acontece? Você pode dar aula de oratória sendo muito competente ou sendo muito incompetente. O camarada fala assim, vou dar aula de oratória. Ele pega um aluno, bota lá na frente e fala sobre esse tema. Fala sobre... A pessoa vai lá se desenvolvendo, ela aprende alguma coisa, ela sai melhor do que entrou. Agora, é um ensinamento muito raso, muito superficial. Quando você investe no aprendizado, você pesquisa, você experimenta, aí não, você orienta e sabe exatamente aquilo que está acontecendo. Aí sim tem outro tipo de dimensão. E nesse seu começo, aí a gente fala mais fim dos anos 70, virada para os anos 80, eu sei que tem uma história sua muito bonita com o Silveira Bueno, que você recebeu um livro de um amigo, um livro que era dele, e você foi se encontrar com o Silveira Bueno, né? Em 1982, eu convidei para ser paraninfo de uma das turmas do meu curso de expressão verbal, o deputado Fernando Mauro Pires Rocha. Era um grande orador, foi presidente do PTB aqui em São Paulo. Ele era muito querido, veio lá de Marília, o eleitorado dele era daquela região, e ele foi o paraninfo da turma, e no dia da formatura ele me deu de presente um livro, A Arte de Falar em Público, e o autor era Silveira Bueno. Eu li aquele livro, era a primeira edição do livro, 1933. Fazendo 90 anos agora, né? Tudo. Espetáculo. Aí eu li aquele livro e vi que os conceitos do professor Silveira Bueno combinavam com tudo aquilo que eu achava a respeito de oratória. E o livro acabou se transformando numa espécie de livro de cabeceira. Eu lia, relia. Só que ali só tinha o nome do autor, mas não tinha a biografia dele, não tinha a fotografia dele. Eu não sabia quem era o professor Silveira Bueno. Existia aquela curiosidade. Quem será que foi o professor Silveira Bueno? Será que ele deu aula de oratória, só escreveu o livro? Quem eram os amigos dele? Que tipo de circo ele frequentava? Sempre com esse tipo de curiosidade. E um belo dia, conversando com um outro professor de oratória, Fernando Soares, querido amigo, falecido já, e eu disse ao Soares, interessante, eu tenho um livro aqui do professor Silveira Bueno, você tem alguma informação a respeito? Ele falou, tenho não, Polito. Eu tenho essa informação. O professor Silveira está velhinho, mas está vivo. Eu falei, não me diga, ele está vivo, está vivo. Ele mora ali, perto da estação Santa Cruz, do metrô. Eu falei, mas você tem o contato dele? Eu falei, lógico, vou passar para você o telefone dele. Polito, mas vou te avisar uma coisa. O professor Silveira Bueno já está com uma idade bem avançada e ele não tem muita paciência. Para você ter uma ideia, há pouco tempo apresentaram a ele um deputado. O deputado falou, professor, eu tenho muito prazer em conhecê-lo. E ele disse assim para o deputado, e eu não tenho prazer nenhum em conhecer o senhor, pelo amor de Deus. Fiquei assustado, falei, como será que ele vai me receber? Falei, tudo bem, me passou o telefone, na hora já liguei, atendeu lá o sobrinho dele e chamou o professor Silveira Bueno. Pois não, aqui é o professor Silveira Bueno, quem deseja falar comigo? Aí eu já estava com o discurso pronto, falei, professor, meu nome é Reinaldo Polito, eu sou professor de oratória, eu tenho o seu livro, já li várias vezes o seu livro e fiquei encantado com a sua obra. Eu gostaria muito de conhecê-lo. Se um dia o senhor tiver a possibilidade de me receber para uma conversa, eu gostaria muito de visitá-lo. O que é que o senhor está fazendo agora? Estava conversando com ele. Falei, não, no momento eu não tenho nenhum tipo de compromisso. Então, por que o senhor não vem agora para cá? Na hora, desliguei o telefone e fui visitar o professor Silveira Bueno. Me recebeu com uma amabilidade, uma gentileza. A casa dele dizia o seguinte, que era uma casa que tinha flores por fora e livros por dentro. E realmente, ele tinha um jardim que ele cuidava pessoalmente e uma biblioteca maravilhosa. Me deixou à vontade naquela biblioteca, pesquisando os livros. Até uma curiosidade, porque os livros todos anotados, eu falei, o senhor marca os seus livros, não é, professor? Eu falei, pois é, eu leio os meus livros. Uma ironia que ele usou, porque tem muita gente que tem biblioteca maravilhosa e não lê os livros. E até fiquei espantado, porque ele, com mais de 90 anos,
corrigindo as suas obras para as novas edições que ele iria reeditar. Bom, conversamos, passei lá uma tarde maravilhosa com ele, e na hora de ir embora, ele disse: professor, eu gostei muito de conhecê-lo. Se o senhor pudesse voltar outras vezes aqui, eu gostaria muito de recebê-lo. Bom, e aí passei a frequentar a casa do professor Silveira Bueno, nos tornamos amigos, e sempre vendo a biblioteca dele, conversando a respeito dos grandes oradores. E um dia, eu fazendo uma formatura do meu curso, falei: puxa vida, até que eu poderia convidar o professor Silveira Bueno. Imagina se ele vai e faz uma palestra lá para os meus alunos. Ah, mas ele não vai aceitar? Bom, o não eu já tenho. Fui lá, convidei. Lógico, Polito, se me convidar eu vou. É só mandar me buscar aqui. Aí foi aquela plateia lotada, e o professor Silveira Bueno fez para os alunos uma palestra maravilhosa, extraordinária, excepcional, de 34 minutos. E naquela solenidade, naquele evento, estava presente também o Heródoto Barbeiro. Naquela época ele trabalhava na rádio Excelsior, que depois se transformou em rádio CBN. E o Heródoto Barbeiro, professor de história, ele ficou encantado com os causos, com as histórias que o professor Silveira Bueno contava. Aí eu peguei uma fita cassete com a palestra do Silveira Bueno e mandei para o Heródoto Barbeiro, e ele fez um programa inteiro, colocando trechos da palestra do Silveira Bueno e fazendo comentários históricos daquilo que ele tinha ouvido. E foi assim um espetáculo, foi algo maravilhoso. Tenho muito ainda para falar sobre o professor Silveira Bueno. Ele, na sua opinião, ele foi um dos grandes nomes que o Brasil teve nesse setor de comunicação, de expressão em público? Silveira Bueno? É. Na verdade, ele foi um dos maiores filólogos da nossa língua. Ele escreveu mais de 60 livros. Como ligado à oratória, olha que interessante, ele só formou uma turma de alunos, lá no Mackenzie, que ele deu aula no Mackenzie durante muito tempo, uma turminha de... E aí a contribuição dele foi com os 2 livros. Em 1930, ele escreveu o livro Califasia, Califonia, Calirritmia e Arte de Dizer, uma obra que servia para orientar aqueles que queriam cuidar da voz. Essa obra foi editada até algum tempo. E depois, em 1933, esse outro livro, A Arte de Falar em Público, que eu tenho os 2 livros, os 2 com a primeira edição e os 2 autografados pelo professor Silveira Bueno. E nesse evento, onde ele fez a palestra, ele disse algo que impressionou a todos. Ele disse aos alunos que Rui Barbosa havia sido um péssimo orador. Todo mundo tem Rui Barbosa como um grande orador. É. E aí ele resolve dar uma explicação. Não sei se você gostaria de ouvir. Sim, a nossa pode história. pode falar. Tentar ser breve, que é difícil aí. Mas ele disse o seguinte: quem conheceu o professor Silveira Bueno sabe que ele tinha uma voz italianada. Ele foi educado na Itália. E ele dizia o seguinte para os alunos que estavam se formando: o Rui Barbosa não tinha essa inflexão de voz. Quando ele começava a ler, porque nunca fez outra coisa senão ler, ele começava a ler num tom a 1/8 acima do normal em que ele se expressava. E durante 2, 3 horas, com aquela voz de tenorino, batendo nos ouvidos da gente, sem nenhuma inflexão de voz, sem nenhum gesto, nada. Era de morrer, era de matar a gente. Se ele viesse para esse curso, ele seria reprovado. E aí ele diz algo muito importante. Rui Barbosa era um orador para ser lido, não para ser escutado ou ouvido. O que ele escrevia é uma maravilha. Ninguém escreveu melhor que Rui Barbosa. Somente o professor dele, que foi o padre Antônio Vieira. Mas para falar era uma penitência. Então você imagina. E aí ele vai desenvolvendo essa história e você coloca em dúvidas, fala, mas será possível? Ele tinha assistido pessoalmente o Rui Barbosa 3 vezes no Teatro Municipal de São Paulo. Então ele tinha autoridade para falar isso, porque ele tinha assistido pessoalmente às apresentações
tinha estudado, tinha pesquisado sobre oratória, era alguém que podia falar a respeito do orador baiano. E a sua carreira como escritor começa em meados dos anos 80, né? Começou cedo, porque esse é um outro ponto. Eu começo a estudar um assunto, eu já quero escrever a respeito do assunto. E assim que eu comecei a dar aula na escola do professor Melo Antônio, eu já comecei a escrever. E fui escrevendo, que eu queria colocar no papel as minhas pesquisas e as minhas experiências. E levei 9 anos escrevendo o meu primeiro livro. 9 longos anos. Primeiro por incompetência, porque eu escrevia quando eu voltava, palavras repetidas, frases truncadas, tinha que refazer. Depois por perfeccionismo, sempre querendo fazer o melhor, eu encontrava um exemplo, depois achava que aquele exemplo não era perfeito, procurava outro. Passava, às vezes, meses procurando um exemplo perfeito, excelente, para colocar ali na obra, e fui. O livro estava quase pronto, e eu dando aula, tinha um gerente da editora Saraiva fazendo curso comigo, o Nilson Lepeira. Falou, Polito, eu contando que estava escrevendo o livro, falei, você já tem editora? Falei, não, ainda não, quando você escrever, quando terminar o livro, me procura, vamos conversar a respeito. Eu, ingenuamente, achava que, terminado o livro, as editoras iam sair no tapa, querendo disputar a publicação do livro. Bom, terminou, levei lá. Aí, depois de algum tempo, ele me disse o seguinte, sabe o que é, Polito? A nossa editora, ela é especializada em livros jurídicos e didáticos. E o seu livro teria que entrar numa área que nós não temos aqui, que é interesse geral. Não tem problema, tudo bem, sem problema. Aí saí. Aí comecei a mandar para uma editora, mandava para outra. Algumas não respondiam e aquelas que respondiam diziam não. Eu esgotei todas as possibilidades. E aí falei, puxa vida, imaginei que seria tão simples e é extremamente complicado. Ninguém quer publicar o meu livro. Aí levantei preço de fotolito, naquela época existia fotolito ainda, preço de fotolito, diagramação, impressão. Levantei para fazer uma edição por minha conta. Antes de bater o martelo, resolvi ligar de novo lá para o Nilson Lepeira e falei para ele, ô Nilson, eu procurei outras editoras, realmente é muito difícil publicar, e eu vou fazer uma publicação por minha conta mesmo. Não, Polito, não faça isso. Eu disse para você que nós não tínhamos essa área, mas eu não parei aí, eu continuei vendo e cheguei a uma conclusão, embora a editora não concorde, mas eu vou peitar, vou publicar o seu livro e vamos abrir com ele a área de interesse geral. E o livro explodiu. Né? Essa obra já vendeu mais de 700 mil exemplares, chegou agora na 112ª edição, e algumas edições tiveram, assim, 10, 12 reedições. Ficou 3 anos e meio nas listas dos mais vendidos e a obra está em 39 países. Então, foi realmente um sucesso e graças ao Nilson, que teve essa ousadia de acreditar na obra e publicar. Esse foi o meu primeiro livro. Foi publicado em 1986. E de lá para cá, você já tem 34 livros publicados, né? 34 livros. No ano seguinte, eu publiquei o meu segundo livro, Gestos e Postura para Falar Melhor. E depois disso, os livros foram aparecendo. O segundo livro mais bem sucedido meu é Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Porque o que aconteceu? Eu escrevo para jornais, revistas, sites, portais há mais de 30 anos. E descobri que a linguagem, principalmente na internet, tinha que ser uma linguagem muito leve, muito solta, bem-humorada, porque a pessoa começa a ler um texto na internet, se ela encontra um pouquinho de dificuldade, ela muda a página com facilidade e vai para outro. Então, se eu quisesse segurar o leitor, eu precisaria ter essa linguagem mais soltinha. E fui desenvolvendo, e me aprimorei nessa linguagem mais solta. Mas aí o que acontecia, Rodrigo? Eu pegava os meus livros e comparava com os textos que eu estava escrevendo, parecia outro autor, porque o livro, embora tivesse sido muito bem feito, mas era muito rigoroso, era um livro duro, muito técnico, não combinava muito.
E aí fui para a editora Saraiva e falei, eu gostaria de reescrever todos os meus livros nessa linguagem mais soltinha. Político, você não sabe a encrenca que você vai arrumar. Porque é muito difícil reescrever um livro. Dá mais trabalho reescrever do que fazer um livro novo. Falei, não se preocupe, eu vou fazer. Realmente deu trabalho. Doeu fisicamente. Todas as madrugadas, finais de semana, aquilo não tinha fim, não tinha fim. Até que o trabalho ficou pronto, ficou muito bom. Eu me lembro que eu estava na minha escrivaninha numa madrugada, 3 horas da manhã. Olhei os livros todos aqui, olhei do lado, não tinha ninguém me vendo, bati, falei, ei, garoto, belo trabalho, hein? Aí me veio uma preocupação. Falei, puxa, eu tive tanto trabalho para fazer essas reedições com essa profundidade, mas se aparecer alguém escrevendo uma obra numa linguagem mais direta, mais objetiva, ele pode fazer um grande sucesso e eu tive tanto trabalho, eu vou ficar chupando o dedo. Falei, não, peraí, se aparecer, não, já apareceu. Se eu tenho esse tipo de preocupação, por que é que eu não vou fazer isso? Na hora comecei a reunir o material que eu julgava mais relevante e resolvi fazer um livro sobre dicas para falar. Na verdade, eu chamei de super dicas para falar bem em conversas e apresentações. O livro explodiu, mais de 400 mil exemplares vendidos. Em 2006, de janeiro a dezembro, foi um dos 10 livros mais vendidos no país, durante o ano inteiro. Também está em 39 países, foi um sucesso e nasceu dessa preocupação de uma madrugada, 3 horas da manhã. E o que os seus livros têm que seus cursos não têm, ou então vice-versa? O que os cursos têm que os livros não têm? Qual que é essa diferença entre uma coisa e a outra? A sua pergunta é excelente, sabe por quê? As pessoas que leem os meus livros e fazem o meu curso dizem o seguinte, Polito, impressionante, eu leio o seu livro, eu tenho a impressão que estou ouvindo você falar, porque eu consegui transportar para o livro essa linguagem da sala de aula. Eu sei quais são as dificuldades que o aluno vai ter e já me antecipo. Falo, olha, se você tiver dificuldade assim, faça isso, isso. Se por acaso você cometer esse tipo de erro, faça isso. Eu vou orientando como se pegasse o aluno pela mão e desse uma orientação como se ele estivesse em sala de aula. E é interessante que hoje eu trabalho junto com a minha filha. Minha filha, Raquel Poli, dá aula já há 25 anos. Todos os projetos hoje nós desenvolvemos juntos. Você imagina que emoção e com que prazer eu faço isso junto com a minha filha, que é uma profissional extraordinária. Os 5 últimos livros publicados eu fiz em coautoria com ela. Por exemplo, eu ministro cursos na pós-graduação, na ECA, na USP. Há 20 anos que eu dou aula lá. São 3 cursos, marketing político, gestão corporativa e comunicação e mercado. 3 cursos de pós-graduação. Nesses 20 anos que eu leciono lá, durante 15 anos ela ficou comigo, dando aula na mesma sala. Então, isso é uma alegria. E a Raquel tem muita facilidade para desenvolver projetos. Então, nós temos aí cerca de 15 projetos de cursos online, já temos vários gravados, muito bem sucedidos. Nós temos um curso que já vendeu mais de 7 mil cursos online. É um espetáculo isso. E temos 15 já em andamento fazendo isso. Então, hoje ela trabalha comigo e tem essa mesma facilidade de escrever como se estivesse conversando com o aluno. Então, respondendo a sua pergunta, eu procuro, no livro, mostrar ao aluno aquilo que ele poderia aprender se ele estivesse fazendo o treinamento comigo. É lógico que não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, você está aqui fazendo um exercício. Eu interrompo e falo, olha, você precisaria agir assim, assim. Aí você fala, ainda está falando muito assim, precisa mudar para isso. E você vai orientando e vai aprimorando, vai aperfeiçoando no momento. Agora, no livro, quem não tem condições de fazer o curso e quer aprender, vai aprender no livro, porque tem exercícios de avaliação, exercícios de fixação, propostas de trabalho, está tudo lá. Ou melhor ainda, quem faz o curso e depois gostaria de fazer revisões e aprofundamento, ele tem o livro para fazer isso também. E nos seus cursos, que tipo de público que vai mais ser como aluno? É a pessoa mais tímida que quer ali colocar um pouco para fora a sua timidez? É o mais executivo que precisa fazer apresentações na empresa? Que tipo de público que frequenta os seus cursos? A pergunta é interessante porque algumas pessoas se equivocam. Quando falam em fazer um curso, ela fala, não, mas eu não quero ser político.
É. Ah, eu não quero, eu não vou ser padre, eu não vou ser advogado, porque eles acham que só padre, político, advogado é que fala em público. O outro fala, não, mas eu não tenho nenhum tipo de inibição, eu falo assim com muita facilidade, eu sou uma pessoa muito segura. Bom, primeiro, está errado quem acha que só quem é tímido é que vai fazer o curso. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, Regina Duarte, 58 anos, trabalhando no teatro e na televisão. Foi minha aluna. Você não pode imaginar que a Regina Duarte tenha inibição a ponto de não saber fazer uma apresentação. Roberto Jefferson, que foi o maior orador da política no Brasil, também você não pode. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o Baleia Rossi, presidente do MDB, a Renata Abreu, presidente do Podemos, presidente de grandes partidos que foram meus alunos. Então, você não pode imaginar que essas pessoas fiquem inibidas ao ponto de não fazer uma apresentação. Bom, não é inibido, a pergunta que eu faço é a seguinte, mas você sabe analisar corretamente as características de uma plateia? Você sabe como adaptar a sua mensagem de acordo com o tipo de público? Você sabe como organizar a sua linha de argumentação? Você sabe como avaliar se existe ou não uma objeção e como é que você vai agir para afastar essas resistências da plateia? Veja quantos pontos. Ah, não, isso aí eu nunca estudei. Ora, se você não estuda e faz apresentações assim, significa que você vai acertar por acaso. Para ter certeza de que você vai obter um bom resultado, vender o produto, aprovar o projeto, conquistar o voto, você precisa ter o domínio de tudo isso. Então, não são apenas pessoas tímidas que precisam desenvolver a comunicação. Pessoas, às vezes, muito desenvoltas, e vou dizer mais, às vezes aquele que é muito desembaraçado, muito confiante, pior ainda, porque fala aquilo que vem na cabeça, e aí fala o que não deve e não respeita o público como deveria respeitar. Agora, quem é que frequenta as minhas aulas? Normalmente é de cargo de supervisão para cima. Então, é o supervisor, é o gerente, é o diretor, é o vice-presidente, é o profissional liberal, o advogado, o médico. Então, esses é que precisam fazer apresentações com mais frequência, precisam participar de reuniões, apresentar projetos, propostas, precisam participar de processos de negociação, aí vão depender muito da comunicação. Mas tem muita gente que não precisa de nada disso e frequenta a escola, que quer ser uma pessoa mais desembaraçada, fazer amizade com muito mais facilidade, ser uma pessoa mais simpática, mais comunicativa, então todo mundo vai. O jovem, por exemplo, que precisa fazer apresentações de trabalhos escolares, apresentar o TCC lá no final do curso, participar de dinâmicas de grupo para entrar no mercado de trabalho, vejo que é infindável. E aqui você atribui o sucesso também dos seus livros. Porque, claro, o seu curso tem um determinado preço, o seu livro tem outro determinado preço. Esses milhões de publicações que você já vendeu, de livros, de edições, a que você atribui também esse sucesso? Mais de 1.500.000 exemplares vendidos. Bom, primeiro é que, como eu estou no mercado há tanto tempo, e o meu nome tem muita credibilidade nessa área, porque hoje, quando você fala em oratória, o que vem na cabeça das pessoas é Reinaldo Polito. Quando você fala em Reinaldo Polito, as pessoas pensam em oratória. Eu sempre tive esse foco. Então, é um nome que tem credibilidade. O livro se apoiou muito nessa credibilidade do meu nome. Então, isso ajuda a vender bem. Depois, o tipo de linguagem que eu utilizo no livro, que as pessoas entendem com muita facilidade. Entendem e aprendem. Então, isso no boca a boca vai sempre. E depois eu sempre fiz a divulgação dos meus livros. Você sabe que eu escrevo muito. Eu sou colunista do UOL há 16 anos. Eu sou o mais antigo colunista do UOL na área de economia, carreira, comunicação e comportamento. Todas as terças-feiras, amanhã, por exemplo, semana que vem, terça-feira, na outra semana, toda terça-feira você tem um texto meu lá no UOL. Escrevo na Jovem Pan todas as quintas-feiras, escrevo no Diário de São Paulo todos os domingos, escrevo na revista Vida Simples, escrevo na revista Go Air Business. Eu escrevo muito, praticamente um texto
todos os dias eu estou escrevendo, eu gosto muito de escrever. E nesses textos eu vou falando a respeito dos meus livros. Essa é uma forma muito boa também de fazer a divulgação, e as pessoas gostam dos textos que eu escrevo e procuram um livro depois também para se aprofundar. E eu imagino que com toda essa experiência, esses anos todos de carreira, de profissão, dando aulas, escrevendo seus livros, você já tenha também esse traquejo de, por exemplo, estar assistindo alguém na televisão e já perceber quais defeitos, entre aspas, essa pessoa tem ao falar, ou no teatro, ou de política também, se você estava falando agora há pouco dos políticos. Esses anos todos de experiência deu para você essa mania, digamos assim, de poder analisar a pessoa na hora? O problema, sabe qual é? É que as pessoas conversam comigo e eu percebo que às vezes elas começam a querer falar de uma maneira diferente, já capricharam um pouquinho mais no gesto, porque elas imaginam que falando comigo eu estou ali analisando a comunicação o tempo todo. Imagina, é coisa solta, vai em frente. É evidente que eu bato o olho e vejo. Hoje, com 10 segundos de conversa, eu consigo fazer uma avaliação. O aluno, quando me procura hoje, eu bato um papo com ele durante alguns minutos e faço uma fotografia da comunicação. Ele já sei qual é o ritmo da fala, como é que ele faz a pausa, que tipo de vocabulário ele utiliza, como é que é a expressão corporal, como é que ele liga as ideias, quais são os ajustes. Eu tenho o treinamento todo já na cabeça e sei o que vai acontecer. Mas no dia a dia eu não fico observando as pessoas, senão é uma loucura, aí você fica chato. E dessas personalidades da política, da televisão, quem que você diria que são aí bons oradores, que sabem concatenar as ideias de uma maneira mais simples? Quem você destacaria, por exemplo? Bom orador é aquele que tem sucesso. Bom orador é aquele que tem resultado. Não adianta nada falar, não, esse aqui tem uma voz assim, esse aqui pronuncia bem as palavras, esse aqui sabe como utilizar. Isso é besteira. Oratória eficiente é aquela que dá resultado. Fez a apresentação de um produto, falou errado, mas vendeu o produto, a comunicação foi ótima. Falou certinho, mas não vendeu o produto, a comunicação foi horrorosa. Apresentou um projeto com todos os defeitos técnicos, mas conseguiu aprovar o projeto, nota 10 para a comunicação. Apresentou o projeto, falou tudo direitinho, como tinha que ser, não conseguiu aprovar, comunicação foi deficiente. Portanto, comunicação boa é aquela que dá resultado. Aí fala do político, quem é que fala bem? Quando eu falo quem fala bem, eu falo desses políticos que conseguiram resultado. O Lula consegue aquilo que ele deseja. O Bolsonaro consegue aquilo que deseja. Se candidatou e ganhou a eleição, conseguiu arrancar os votos dos eleitores, evidentemente que tem crédito com a sua comunicação. E qual é a principal falha que as pessoas cometem hoje, por exemplo, numa apresentação, ou quando vão fazer o seu curso, descobrem que estão falhando em determinado ponto? O grande erro, o maior de todos, talvez, seja o fato de falar da mesma maneira para públicos diferentes. Falar com o jovem da mesma forma como fala com o idoso. Não pode. O jovem, ele quer saber do futuro, o idoso é do passado. Então você transmite a mensagem, mas tem que fazer essa adaptação. Aquele que fala com o público inculto, da mesma forma como fala com o público bem preparado. Não pode. Tem que fazer a adaptação para o tipo de plateia. Então, o primeiro grande defeito na comunicação é esse, é transmitir a mensagem da mesma maneira como se todas as pessoas fossem iguais. Não são. Outro problema é fazer a apresentação e não ter a capacidade de fazer uma leitura da plateia. Porque você vai falando, você planejou uma apresentação mais emocional, está falando, percebeu que o público não reage, vai para uma apresentação mais racional ou vice-versa. Porque se você não fizer essa leitura e insistir naquilo que você havia planejado, pode ser um fracasso. Eu me lembro que eu recebi um grupo de alunos de uma empresa, eram 20 participantes. O mais velho era o VP da empresa, tinha 29 anos. Aí peguei as fichas daqueles que seriam meus alunos, dei uma analisada, tudo jovenzinho, 27, 28, 26, tudo gerente, diretor, já comigo. Já sei exatamente aquela linguagem mais solta, mais descolada, mais descontraída, a maneira de trajar também bem à vontade, vou matar a pau. Aí comecei
fazia lá uma brincadeira, os caras não reagiam, fazia outra, nada. Eu fui percebendo que aqueles jovens, na idade, já tinham tido um amadurecimento e eram pessoas maduras demais. Aí mudei daquela apresentação mais leve para uma apresentação mais consistente, mais corporativa, aí pegou no breu. Tanto que fizeram uma avaliação no final, gabaritou com nota máxima. Se eu não estivesse fazendo a leitura desses ouvintes, se eu não prestasse atenção na reação deles, com certeza aquele curso seria um fracasso. Então, esse é um outro defeito, é não observar a reação das pessoas. Outro, as pessoas esquematizam a apresentação e vão desde o começo até o final. Não tenham cuidado de, no meio da apresentação, contar uma história, fazer uma brincadeira, usar a presença de espírito, um fato bem-humorado, tudo isso para arejar a apresentação e tornar a apresentação mais leve. Normalmente, quem fala em público acha que tem que falar de uma maneira muito rigorosa, desde o princípio até o final, e fica chato. E você já tem próximos livros para publicar? Você está com ideias? A gente estava falando até antes da entrevista que você está cheio de projetos agora, o livro vai demorar um pouco, né? O livro está nessa fase. Já tenho o livro, estou fazendo com a Raquel. A Raquel gosta muito de pesquisar, então ela pesquisa, manda, e eu, como tenho essa facilidade enorme para redigir, eu vou redigindo. Então, esse daí já está em andamento. Vai ser o 35º livro. É quase um por ano, né? Agora na pandemia eu produzi muito. Foram 5 livros. Escrevi 3 novos e reescrevi 2. Um livro que eu reescrevi, hoje é um dos meus livros que mais vende, esse aqui, Oratória para Advogados. Esse livro tem a chancela da OAB de São Paulo, a chancela do Conselho Federal da OAB, tem o prefácio do Durso, que foi o presidente da OAB 3 vezes, tem o outro prefácio do Edilson Mogenô Bonfim, melhor promotor de justiça da história do país, tem o pós-fácio do Marcos da Costa, que também foi presidente da OAB. Então, o livro está blindado com toda essa chancela. Hoje é o livro que mais vende, adotado em faculdades de direito, tudo quanto é advogado tem esse livro aqui. A gente está quase encerrando. Oi? A gente está quase encerrando o nosso bate-papo aqui. Nas suas horas de folga, o que você costuma fazer? Na verdade, o que eu gosto mesmo é de livros. Você está vendo aqui? Isso aqui não é fake, não. Isso aqui é uma biblioteca. Na verdade, não é biblioteca, é um acervo. Para ser biblioteca, eu teria que ter um bibliotecário. Eu sou o maior colecionador de livros antigos de oratória em português. Você tem obras aqui de 1700, 1750, 1800, são obras maravilhosas. Algumas obras eu fico décadas procurando aqui no Brasil, em Portugal, lá com os alfarrabistas, e tenho muito prazer nisso. Então, um passatempo meu gostoso é esse, é de colecionar livros antigos de oratória, pesquisar, buscar onde é que tem. Às vezes, o maior prazer é até na busca do livro. Não encontrar o livro, mas na busca, bate na trave, encontra a pessoa não quer vender, está numa universidade, eles não abrem mão, e você fica insistindo. Então, isso dá um prazer muito grande. Você falou que na pandemia produziu bastante, né? E esse nosso formato aqui, desse bate-papo, por meio da internet, acredito que tenha mudado também as feituras dos cursos, deve ter dado uma facilidade maior de você atingir públicos de outras localidades, né? O mundo todo. Nós damos aula hoje para o mundo todo. Então, nós temos as turmas e tenho muito aluno particular. O trabalho que eu mais faço é aluno particular. É o dia todo com aluno particular. Então, aí, de onde ele estiver. Por exemplo, marquei agora lá de Manaus. Você imagina ele vindo de Manaus até São Paulo para fazer um treinamento. É um dia de viagem para vir, mais 2 dias para fazer o treinamento, mais um dia. Ele perde 3, 4 dias. Hoje não. Liga lá a câmera dele, 1h30 de aula, já os compromissos todos em frente, não tem que se preocupar com nada. Então, isso foi feito. E nós fizemos uma adaptação do curso presencial para o curso online, porque não pode ser o mesmo. Porque no curso online você tem que ter uma carga horária menor, porque as pessoas não aguentam.
é preciso ter uma interação maior com o aluno para que ele fique preso à comunicação, interessado, porque se só você falar, ele acaba se desligando. Então, muitas adaptações e deu certo, funcionando melhor até do que o curso presencial. Tá certo, Polito. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui na TV Câmara Jacareí, por ter topado essa conversa. Parabéns por todos esses anos que você tem desempenhado aí a favor da oratória, dos bons modos de falar do povo brasileiro. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade, essa gentileza de me convidar, e eu espero em outras oportunidades voltar aqui, que temos muito assunto. E se alguém tiver interesse em seguir, é @polito no Instagram, @polito, está tudo lá. Pode fazer a pergunta que quiser, eu pessoalmente respondo a todas as questões e faço isso com muito prazer. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.